Olá, que bom que você reservou esse tempo para se deixar encontrar pela Palavra de Deus. Eu te convido para que nós possamos ir para a primeira carta de João, capítulo 5, e assim encerrar uma série de reflexões que nós fizemos nessa Palavra de Deus através do apóstolo João. Hoje nós vamos ler os primeiros versículos de 1 João, capítulo 5. Convido você a abrir também a Palavra de Deus e permitir que Deus mesmo então fale ao teu coração. 1 João, capítulo 5, os versículos de 1 até o 12, nós vamos ler hoje. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho de Deus. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essa é uma palavra resumo de tudo aquilo que o apóstolo João já nos colocou até agora e que nós viemos meditando nas últimas semanas e que essa carta nos coloca de uma forma tão ampla e tão profunda. Essa é uma palavra que nos chega bem rasteira, enfática, e ela nos mostra que existe uma relação profunda entre crer em Deus e pautar a vida em fidelidade a Deus. Em grande medida é isso que João tentou e nos coloca de forma muito clara na sua carta. Existe uma relação direta entre crer em Deus e pautar a vida em fidelidade a esse Deus. O apóstolo João nos mostrou isso em vários momentos e agora ele coloca isso de uma forma muito profunda, em um vínculo bem especial com o próprio Jesus. Não há como ser diferente. Mais uma vez, ele nos coloca isso nesta forma, no versículo 3 e no versículo 4, aprofundando essa relação entre uma vida pautada em Jesus e que diferencia de uma vida que não tem a Jesus como rumo, como prumo, como norte, como direcionamento, como fundamento para suas atitudes e ações. Assim, no versículo 3 e 4, então, eu quero ler de novo. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Saber o que é a vontade de Deus e viver sem se pautar por ela é um caminho seguro para grandes derrotas. Por isso, a nossa meditação hoje ela tem como foco as batalhas que nós travamos, as lutas que nós travamos, e com base em que nós, então, lutamos as lutas que precisam ser travadas, quer queiramos ou quer não. Quando nós lidamos com a nossa vida de fé de tal forma a separar a nossa vida concreta daquilo que nós queremos, isso enfraquece o cerne espiritual da nossa vida. Talvez parafraseando aqui Ricardo Barbosa, o pastor, na sua profundidade da vivência espiritual, ele diz que
na verdade, em grande medida, nós não expressamos, refletimos aquilo que nós cremos, mas sim aquilo que nós amamos. É por isso que João, na sua carta, aqui ele aponta tantas vezes a respeito para o amor a Deus, o amor de Deus, o amor aos irmãos, porque aquilo que nós amamos, aquilo nós refletimos. Quando nós cremos, isso se reflete como um amor, ou seja, uma dedicação, um afeto, uma entrega, uma decisão, um empenho. É claro que isso se expressa então em atitudes. Nós refletimos não apenas o que cremos, mas o que amamos. A palavra de Deus nos diz isso em 1 João 5:1, de tal forma a levar a nossa reflexão que todo aquele que é nascido de Deus crê em Jesus Cristo. E todo aquele que ama a Deus, ama a Jesus. Ou seja, essa relação profunda entre crer e amar. Crer em Deus, amar a Deus, crer em Deus, amar a Jesus. Ou seja, existe essa relação profunda que precisa então e que leva, consequentemente, a uma fidelidade, a esse testemunho que Deus mesmo dá a respeito de si na sua palavra, na Bíblia. Ou seja, quando nós cremos em Deus, nós o amamos e pautamos a nossa vida em fidelidade a esses princípios que Deus revela na sua palavra. Por isso nós lidamos com a palavra de Deus, com a Bíblia, com seriedade, meditamos nela, porque confessamos que cremos nele, o amamos e queremos nos envolver então com ele. Quando nós vivemos em fidelidade a Deus, nós nos voltamos a Jesus, pois Deus confirmou através das palavras e das ações de Jesus, que o próprio Deus estava com ele. Em tudo aquilo que nós aprendemos, vivenciamos e experimentamos, assim como o apóstolo João, desde o capítulo 1, quer nos mostrar que ele não apenas está falando sobre isso, ele vivencia isso também. É algo que faz parte da vida e da realidade dele. Ou seja, quando nós experimentamos isso, nós queremos então esse relacionamento com Deus fazendo parte da nossa vida concreta. E isso é experimentado porque Deus comprovou em Jesus, através dos atos e das palavras dele, que Deus era com ele. E a forma mais definitiva que isso foi comprovado é na própria ressurreição de Jesus. Ali, então, Jesus se mostra como Salvador e como Senhor. Então, quando no versículo 6 a 8, ali há um testemunho a respeito dessa relação que envolve Jesus, João vai colocar isso numa forma de uma metáfora, de palavras, de uma figura de linguagem falando sobre água, espírito e sangue, três que dão testemunho, e dependendo da versão, da tradução da Bíblia que você tem, ela traduz esses versículos de uma forma diferente, porque há uma variação aqui no texto original. Algumas vezes isso gera até uma confusão. Mas o que esse texto quer nos mostrar? O que João quer nos mostrar com esses versículos ali no meio do 6 a 8? É que há testemunho que comprova que Jesus é aquele que é o enviado de Deus, e Deus dá testemunho a respeito dele, e quando nossa vida é orientada a partir disso, nós cremos e aceitamos o testemunho do próprio Deus. Então passamos a crer em Jesus. E somos então assim nascidos de Deus. É possível apenas crer em Jesus quando somos nascidos a partir de Deus. No entanto, o risco que muitas pessoas correm nesse tempo, principalmente nesse tempo confuso em que nós vivemos, é continuar pavimentando a sua vida na direção de uma autodestruição. Por quê? Se você cuidou da sua vida espiritual antes dessa crise, você está melhor preparado para lidar com todas as demandas que chegaram. Quero reforçar isso. Se você veio cuidando da sua caminhada com Deus, do seu relacionamento com Deus, antes de enfrentar essa enorme crise humanitária e mundial, você está muito bem preparado. E que especial se você o fez. Mesmo que isso tome um pouco da sua energia e tempo hoje, tire um período para refletir como você vivia a sua vida antes das primeiras semanas de março.
Qual era o ritmo? Qual era a caminhada? Qual era a ênfase? Qual era a pauta? Quais eram as decisões? Quais eram os motivos? Quais eram os objetivos? Tente refletir sobre isso, porque a forma como você está lidando com a crise agora é resultado daquilo que foram os encaminhamentos antes desta crise enorme chegar. Há algo que teria valido a pena estar mais no horizonte das suas decisões e entre as suas prioridades? Eu temo que no Brasil vá se repetir aquilo que nós já vimos acontecendo na China, na França, na Itália e na Espanha, com relação aos matrimônios, com os casamentos. Nós vamos ter um alto índice de divórcios. Por que isso? Por que está acontecendo isso nos países europeus? Por que estava acontecendo isso na China durante esse período do coronavírus? O coronavírus afetou o relacionamento matrimonial das pessoas? Não. Ele apenas revelou um problema que já existia antes. Nós temos cada vez mais presente nos jornais, nas mídias, que o índice de violência doméstica no Brasil tem aumentado assustadoramente, mesmo que nesse período seja tão difícil registrar os boletins de ocorrência. Por que esse índice de violência doméstica tem aumentado tanto? O coronavírus afetou a forma como marido e mulher se relacionam dentro da própria casa? Não. Na verdade, ele só revelou problemas de relacionamentos desajustados que já vinham anteriormente e que se tensionaram na relação como marido e mulher se tratam um ao outro no dia a dia dentro do seu próprio lar. Para você, agora realmente para você que veio caminhando numa direção de reservar tempo para a dedicação a Deus, para nutrir o seu relacionamento espiritual, para nutrir aquilo que é mais profundo em nós e que motiva as nossas decisões. Eu tenho certeza que você, nesse momento, tem percebido que as suas raízes mais profundas alcançaram o lençol freático espiritual. E dali você está recebendo água fresca, água da vida. Como é bom, nesse momento, ter lançado raízes mais profundas para sentir o frescor dessa água da vida. Você investiu tempo num relacionamento com amigos, com irmãos na caminhada de fé. Então você sabe que valeu a pena investir tempo, parte do que você é, nesse relacionamento que nesse momento tem se preocupado com o seu bem-estar. Que bom que você conseguiu fazer isso. Você que investiu tempo no convívio comunitário, não apenas como frequentador esporádico de culto e um analista crítico da vida alheia e da forma como as coisas acontecem na igreja. Você investiu tempo qualitativo para a vivência comunitária. Você viu que vale a pena fazer parte de uma comunidade que agora está se preocupando com o seu bem-estar. Você investiu tempo no seu relacionamento matrimonial, buscando superar barreiras. Você viu e está vendo que isso faz toda a diferença agora que você está precisando de suporte emocional e durante esse tempo no qual você convive mais tempo em casa. Você aprendeu uma vida simples e se dedicou a ela, a não se apegar ao supérfluo. Essa vida simples fez com que você não deixasse de lado o desejo de melhorar de vida, o seu padrão de vida, mas você não foi dominado pelas ambições que te aprisionariam. Então você, nesse momento, consegue perceber a diferença entre se deixar levar por ambições confusas e viver uma vida simples, de tal forma que as frustrações com relação às suas finanças não te dominam. Você pode até ficar bravo comigo nesse momento e talvez nem querer ouvir adiante o que Deus colocou no meu coração. Mas eu preciso te dizer isso. A forma como você está lidando com a crise depende de como você viveu antes dela.
A forma como essa crise está te afetando nas áreas da sua vida depende de como você se preparou para ela, mesmo que não soubesse que ela viria. Apesar de que muitas vezes Deus te disse que havia necessidade de firmar e reafirmar algumas coisas. Então, se você veio cuidando disso e se manteve alerta aos recados de Deus que você ouviu em culto, que você ouviu através das meditações, da reflexão, da caminhada conjunta com pessoas em discipulado, se você acolheu isso como palavra de Deus, você está bem preparado para lidar com essas situações. Foram muitas e variadas as formas que Deus veio fazendo isso. Mas se você continua aí, então, olhando ainda para mim, querendo meditar comigo, vamos olhar um pouco adiante, vamos olhar um pouco para frente. Não apenas olhando para trás, quem sabe com pesar, mas você que já percebe que valeu a pena, então vamos olhar para frente. E você que percebe que ficaram lacunas, se permita conduzir pela palavra de Deus e olhar para frente, porque é exatamente sobre isso que o apóstolo João está nos falando. Desde o início da sua carta, ele nos fala a respeito de coisas que desviam do relacionamento com Deus e coisas que aproximam das heresias, que na verdade ele nem menciona por nomes, mas as quais ele está combatendo, que desviavam as pessoas de Deus, e a profundidade do testemunho do próprio Deus que quer aproximar as pessoas de si. Então, para isso ele está nos chamando, para lutar essa batalha, para vencer o mundo, conforme ele colocou aqui na palavra que nós lemos. Vamos olhar um pouco então para frente. Como você quer sair desse tempo? Sim, nós vamos sair dele. Nós vamos superar esse momento confuso e vamos nos readaptar e vamos conseguir, sim, dar passos adiante numa forma diferente de viver, com todas as consequências que nós vamos ter desse momento em que vivemos. Mas nós vamos superar. Como será a pessoa que você se tornará durante esse processo? O que vai sair ileso na sua vida depois dessa tempestade? 1 João 5,5 nos coloca algo bem especial quando nos diz assim: quem é que vence o mundo? Quem é que vence as dificuldades? Quem é que vence as coisas que querem afastar de Deus? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Mundo, sempre de novo quando aparece nesse sentido aqui como João nos coloca em 1 João 5,5, mundo representa tudo aquilo que de alguma forma tenta nos dominar e nos afastar de Deus. O mundo, inclusive, tenta nos convencer que os mandamentos de Deus, que aquilo que a palavra de Deus nos coloca é pesado, um fardo, que vale mais a pena seguir adiante sem se ocupar muito com essas coisas. É melhor deixar isso para depois. Vamos cuidar de outras coisas primeiro. Da carreira, da família conforme os nossos princípios, da beleza física, das nossas finanças, dos relacionamentos que tragam resultado, retorno. O mundo tenta nos convencer de todas essas coisas. O mundo tenta nos convencer que não vale a pena caminhar com pessoas na igreja, afinal de contas são todos hipócritas, são todos imperfeitos mesmos, ninguém dá atenção conforme os outros merecem. E é assim que o mundo tenta nos convencer, esse povo da igreja. É melhor seguir a vida por si só. É mais ou menos isso que o mundo tenta nos convencer, que o diabo tenta colocar na nossa consciência. Mas os riscos são bem grandes e os resultados não são bons. Para isso que a palavra de Deus, em 1 João, está nos alertando para que nós possamos olhar. O que é esse, então, o que é esse vencer o mundo que João está nos colocando aqui? Vencer o mundo tem a ver com conquistar uma vitória sobre aquilo, então, que tenta nos afastar de Deus. O que nos capacita para vencer o mundo, então? O que nos capacita para lidar com essas batalhas nas quais nós estamos envolvidos agora, com essas lutas que nós estamos travando em vários sentidos, emocional, físico, espiritual, relacional, psicológico, financeiro, em todos os sentidos nós temos lidado com muitas situações difíceis. O que nos capacita a lidar com essas coisas de tal forma que elas não nos separem do próprio Deus?
O que nos faz vencer o mundo é a nossa fé, segundo aquilo que nós lemos em 1 João 5,4. É a nossa fé. Mas o que é essa fé? Algumas vezes parece a fé daquele pensamento positivo. Pensa positivo que vai dar certo. Mentaliza que vai funcionar. Ou seja, é de alguma forma, o nosso mundo nos chama a perceber que é de alguma forma a partir de nós mesmos que essa fé é gerada. Mas fé é muito mais do que pensamento positivo, e essa fé que 1 João está nos chamando a vivenciar para vencer o mundo, ela tem algo muito mais firme, está ancorado em algo muito mais forte, mais alicerçado. Não é com base nas minhas forças ou nas energias do cosmo. A fé na qual nós somos chamados a vivenciar as nossas batalhas, e assim como a palavra de Deus nos coloca, ela reflete algo que tem a ver com um alvo, com um objetivo, com um motivo, com um porquê, tem um fundamento, e ele se chama Jesus. É para isso que João está nos mostrando que nós precisamos olhar. Ou seja, com os nossos olhos firmes em Jesus, então é possível que você e eu atravessemos essa tempestade. Com os olhos fixos em Jesus, que foi confirmado por Deus como aquele que quer nos falar palavras de vida eterna que direcionam já a nossa vida aqui, então eu e você nos sabemos conduzidos por Deus. E nesse caminho, no meio das tempestades, há princípios pelos quais então nós podemos nos orientar. Nossa vida pode seguir esses princípios, é isso que João nos coloca, como alguns vão dizer que os mandamentos são pesados, são um fardo. Na verdade, João diz, não, aqueles que são nascidos de Deus olham para Deus com amor e procuram então, a partir deste amor, redirecionar a sua vida. A profundidade então na qual está baseado o seu e o meu relacionamento com Jesus é a proporção da segurança que nós temos neste momento. É isso mesmo. A profundidade na qual sua vida está relacionada com Jesus é a proporção da sua segurança nesse momento. A forma como você e eu relacionamos nossa vida profissional e vocacional com Jesus revela onde está a nossa fidelidade e as expectativas de bem-estar e sucesso. A medida com a qual você e eu relacionamos o nosso relacionamento matrimonial com Jesus, nosso relacionamento matrimonial com as nossas esposas, revela em que medida nós estamos no relacionamento de fé com Jesus, e daí também vai depender a estabilidade do nosso relacionamento matrimonial, da mesma forma como depende também a estabilidade do nosso relacionamento com Jesus a partir da nossa fé. Quando Paulo escreve aos Gálatas, numa carta bastante pesada, mas ao mesmo tempo estimulante, profunda, ele em um ponto ele começa a chamar os Gálatas a uma questão de lógica. E ele pergunta para eles então no capítulo 3, versículo 3, vocês são assim tão insensatos que, tendo começado no Espírito, estejam agora querendo se aperfeiçoar na carne? O que isso significa para nós hoje? Entre muitas coisas, significa que se você veio construindo sua vida a partir da capacitação do Espírito de Deus, não deve então buscar em outro lugar, neste momento, a capacidade para lidar com as situações nas quais você está envolvido, naquilo que está diante de você. Se você já fez a experiência que é caminhando com Jesus, que você consegue edificar então a sua família, que você consegue trabalhar e lidar com a sua profissão, que você consegue equilíbrio para lidar com as situações que você lidou até agora. Se você já fez essa experiência, então, segue adiante. Não queira mudar de estratégia. Siga adiante na direção daquilo que foi te capacitando até aqui. Com base em que você veio lutando até agora, onde chegou? Então, se isso tem te dado suporte, siga adiante.
Não comece pelo Espírito, ou seja, pela capacitação de Deus, e agora siga achando que com sua própria inteligência, sabedoria e força você vai conseguir lidar com as situações da vida. Não é isso, para isso que Deus tem chamado a você e a mim. Ele tem nos chamado para continuar, então, nos aperfeiçoando no Espírito, na capacitação dele, na presença dele, no relacionamento com ele. Se foi firmado em Jesus Cristo, Filho de Deus, que você veio lutando então até aqui, certamente você está bem amparado e já tem experiência própria que vale a pena continuar assim. Se você veio tentando manter uma distância segura das consequências da fé em Jesus, você está em sérios apuros. E isso não apenas espiritualmente, e você sabe disso. Jesus está te chamando para assumir, então, o risco e o compromisso do discipulado e abandonar essa pretensa distância segura que só te fez mal há muito tempo e mais agora. É assim que João chega para nós nos falando, bem direto, bem rasteiro, dizendo: se você está firme e amparado pela palavra de Deus, sob o agir do Espírito Santo, ama a Deus, segue adiante. Agora, se não, você está realmente ameaçado, porque a distância segura que você quis manter das coisas de Deus, essa distância se transformou em armadilha, e nesse momento você está bem ameaçado. Como lidar então com isso, né? Parece confrontadores que eu estou te apresentando. Leia então como a palavra de Deus formula isso melhor do que eu em 1 João 5,10. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Se você tem os olhos apenas presos neste mundo, no sentido de estar preso àquilo que muito rapidamente pode passar e te deixar confuso e perdido nesse momento, veja o que Deus está dizendo para mim e para você. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho, ou seja, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simples assim. Direto, né? Leia de novo essa palavra, 1 João 5, 1 a 12. Eu mencionei algumas esferas da nossa vida que podem estar sendo muito afetadas e profundamente afetadas por essas lutas que nós estamos travando nos últimos dias. Relacionamento com Deus, comunhão na igreja, amizades, relacionamentos matrimoniais, recursos financeiros. Mesmo que isso te tome um pouco de energia, tire um tempo aí da sua vida e do seu dia, hoje ou durante a semana, ou no momento em que você estiver ouvindo, vendo essa palavra, essa pregação, tire um tempo para avaliar se vale a pena seguir adiante da mesma forma como a crise do coronavírus te encontrou. Se os passos que você foi dando valeram a pena, então reforce isso. Se você se descobre de repente com capacitação, com alegria, com paz, mais do que aqueles que estão à sua volta ou do que você vê nos noticiários, se alegre e reforce isso. É para isso que eu estou te chamando, é para isso que a palavra de Deus nos chama e é para isso que 1 João nos exortou tanto durante essas semanas, nos chamou a atenção. Algo que teria valido a pena estar mais no seu horizonte e nas suas prioridades. Então reforce isso. Cada uma dessas esferas que eu mencionei antes da nossa vida, elas têm orientação clara na palavra de Deus em como precisam ser vividas. Mas essas áreas da nossa vida também podem seguir o padrão do mundo, ou seja, o padrão daquilo que afasta de Deus. Deus tem uma proposta clara para nós no discipulado, o mundo tem outra. Mas realmente, quando nós olhamos para isso, vale a pena perceber que a verdadeira realização e a verdadeira felicidade não são fruto do acaso, nem de pensamento positivo. Em grande medida, elas têm a ver com uma disposição interior que modifica e que motiva atitudes, pensamentos e vontade. Ou seja, é algo interno que motiva decisões externas, que motiva o meu querer.
Se você realmente quer mudanças no seu relacionamento com Deus, melhorias no relacionamento com a comunidade, amizades mais sólidas, um relacionamento matrimonial mais agradável, recursos financeiros suficientes, é muito pouco provável que isso venha por acaso para a sua vida. Para alguns é necessário mudança de padrão de comportamento. Para outros, felizes, bem-aventurados são, é necessário não desviar do foco nesse momento de tempestades e de turbulência. Sempre de novo, consultar na bússola se o rumo está certo. Sempre de novo, dar uma olhada. Tem algo que precisa ser ajustado? Algo que estava sendo feito antes que precisa ser mantido? Algo que estava sendo feito antes e que não deve continuar da forma como estava? Quando essa disposição interior ela se expressa na busca da realização, da felicidade, ela gera uma vida extraordinária, que não apenas busca intencionalmente, então, preservar o que é bom, aquilo, ou seja, que já estava antes, mas também ela desperta o interesse de promover mudanças e melhorias diárias e constantes, contínuas, nas áreas da nossa vida que realmente importam. Jesus está nos dizendo assim: eu posso cuidar de todas as áreas da sua vida melhor do que você imagina. Você acredita nisso? Minha oração é que essa palavra chegue ao seu coração e você diga: isso aí, valeu a pena investir tempo, recursos, energia naquilo que eu investi até agora. Essa é minha oração, esse é meu desejo, é para isso que eu tenho servido, é para isso que eu tenho colocado a minha vida à disposição de Deus. Para que você possa chegar nesse momento e dizer: estou no caminho, seguindo orientações claras que me dizem algo profundo, para encontrar então o objetivo eterno para o qual eu existo. Minha oração é para que você experimente caminho, verdade e vida. Assim, então, nós vamos encerrando esse caminho pela primeira carta do apóstolo João. Encerrando uma reflexão que nos chama a vivenciar com Deus uma profundidade e uma largueza muito maiores do que nós até agora talvez tínhamos vivido e que nos fala tanto nesse momento especial. A próxima série vai ser então sobre o Espírito Santo. Nada melhor para nos estimular nas próximas semanas a respeito da presença de Deus neste mundo e que naquilo que nós viemos meditando até aqui, você tenha encontrado então orientação. E naquilo que nós vamos seguir a partir daqui, que Deus continue falando ao teu coração. Vem junto nessa jornada, na caminhada com Deus. Quero te convidar para nós orarmos. Senhor Deus, a Tua palavra é tão clara, direta, nos chega ao coração e à mente, ela nos acusa, mas ela também nos absolve. Ela nos revela o erro, o pecado, a transgressão, a forma como por vezes nós te colocamos como mentiroso, porque não acolhemos o Teu testemunho. Por vezes nós dizemos que cremos em Ti, mas a forma como nós vivemos o nosso dia a dia nos quer sempre de novo mostrar que há uma distância segura de Ti, do compromisso contigo. Isso tem nos feito mal. Nesse momento estamos mais fragilizados, se assim temos vivido. Nos perdoa por isso, Deus. Nos perdoa quando lemos, meditamos e ouvimos a Tua palavra e deixamos as coisas para depois. Gera em nós um pouco mais de ousadia para crer, para nos entregar a esta Tua palavra e experimentar mais de Ti, para acolher o testemunho que o Senhor mesmo dá como Deus a respeito do Teu Filho amado, Jesus. Ó Deus, obrigado, porque nós já temos por vezes também pautado a nossa vida nesses princípios, temos descoberto tanto a respeito de Ti. Continua se revelando a nós, firmando em nosso coração as decisões já tomadas e nos reorientando naquelas que são necessárias para nós também. Que a caminhada contigo
seja o alvo e o objetivo maior da nossa vida, através daquilo que o Senhor, como Deus, nos conquistou através de Jesus e nos concedeu o Espírito Santo para nos capacitar a seguir adiante. Obrigado, Deus, por esse tempo de reflexão, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe o teu dia, abençoe a tua semana e até o próximo encontro.